Olá, então vamos entender como ter mais controle emocional. Vamos falar sobre isso e vamos encontrar então uma saída para isso, né? Antes de tudo, eu quero que você me conheça um pouco mais. Eu sou Beth Dantas, sou terapeuta e Master Coach e ajudo pessoas através da terapia hipnossistêmica e várias outras terapias, como PFT, Energy Healing e várias outras terapias que são necessárias para melhorar a vida das pessoas de todas as formas. Vamos focar aqui no conteúdo. Então, como ter mais controle emocional? Primeiro, a gente precisa conhecer uma parte de nós, né? Focar mais na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso cérebro. E entender que nós temos os neurotransmissores. E por que esses neurotransmissores são importantes para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional, para que a gente possa compreender mais por que nossas emoções estão em desequilíbrio e assim por diante. Então veja só, os neurotransmissores, eles são como mensageiros químicos, né? Eles transportam, eles estimulam e eles equilibram os sinais entre os neurônios, que são as células nervosas e outras células do corpo, né? Esse mensageiro químico, ele pode afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo aí o sono, o apetite, a frequência cardíaca, né? Além de medo, humor e por aí vai. São, na verdade, bilhões dessas moléculas, né, de neurotransmissores trabalhando constantemente para manter o funcionamento do nosso cérebro, gerando tudo, desde nossa respiração, a nossa concentração, os batimentos cardíacos e os níveis de aprendizados nossos. Tudo depende desse trabalho, né, dos nossos neurotransmissores. E aqui é exatamente para você conhecer essas células, né, dos neurônios. Isso aqui é uma célula, né? E todo neurônio, ele tem esses rabinhos aqui, né? Esses rabinhos que a gente vê, eles levam para esses risquinhos aqui, que são os dendritos. Então, tudo isso aqui está dentro do nosso cérebro. E aqui é um neurônio e aqui outro neurônio, certo? Aqui acontece as sinapses entre os neurônios. Acontece algo incrível. Essas bolinhas aqui, que são as vesículas sinápticas, elas têm uma função. E toda vez que a gente estimula um tipo de emoção, a gente estoura essas bolinhas, como está fazendo aqui, ó, e ela passa para cá, para o receptor, para acontecer determinada ação no nosso corpo. Então, imagina que você tem 1 milhão dessas bolinhas, dessas vesículas sinápticas, e quando você tem raiva em excesso, elas estouram e aqui produz a ação no seu corpo, que você fica ansioso, você fica com os batimentos cardíacos acelerados, você fica com o rosto vermelho, suas mãos ficam pegando fogo, né, vontade de matar alguém, essas coisas todas. Isso acontece exatamente porque há esses comandos aqui e isso acontece. Só que quando foi a primeira vez que você teve raiva, talvez você teve uma certa dificuldade para desenvolver essas sensações da raiva no seu corpo. Gente, eu estou falando da raiva, mas pode ser qualquer uma outra emoção. A compaixão, o amor, o medo, enfim. Daí, toda vez que alguém faz algo com você
que leva você a sentir raiva é porque você rompeu exatamente isso aqui. E quanto mais você vai tendo raivas repetidas vezes, mais você desenvolve com facilidade essa explosão. Por quê? Porque você vai ter uma quantidade enorme de vesículas sinápticas com membranas frágeis. Essas membranas que envolvem essas bolinhas aqui, elas vão ficando muito frágilzinhas. Então, se antes você precisava de 10 estímulos para você ter raiva, agora com 2 ou 3 você já está mergulhado na raiva. Entende? Por que você está falando tudo isso, Beth? Porque é importante você entender que não é só uma questão de decisão. Eu vou decidir não ter mais raiva. Não, você precisa entender que o seu cérebro, ali dentro, já existe um caminho, que a gente chama de caminhos neurais, que foram traçados, que foram regados, que foram bem trabalhados, que faz com que você faça isso com muita facilidade. Tá? Então, muitas das vezes, se você é uma pessoa que tem muita raiva, que tem muito ódio, você precisa trabalhar mais o amor, a empatia, para que você fortaleça mais outras membranas, outras vesículas sinápticas, para que você sinta outras emoções e essas membranas comecem a ficar um pouco mais enrijecidas, essas membranas da raiva, entende? Porque você pode mudar assim, como? Quando você, ao invés de sentir vontade de matar alguém, você começa a analisar o porquê que essa pessoa fez isso. O que leva essa pessoa a sentir tanta raiva, aliás, a sentir tanta vontade de me criticar, de fazer isso, de fazer aquilo. Talvez essa pessoa veja em mim algo que dói muito nela. Quer dizer, você está desenvolvendo empatia pela pessoa e automaticamente você não estourou todas as suas reservas das vesículas, né, sinápticas para que acontecesse aquela explosão no seu corpo, ok? E aí você pergunta, meu Deus, está certo, mas e o que fazer agora então? Já que eu sei que existe dentro da minha mente, dentro do meu cérebro ali, um programa que roda, que faz acontecer, que tem a ver com os neurônios, que tem a ver com tudo isso. Como faço então para mudar, né? Como fazer? E daí eu trago aqui para você várias possibilidades, né? Primeiro, nós precisamos entender que todas as vezes que algo nos acontece, é importante que a gente procure uma explicação racional para as atitudes que a gente tem. Então, sempre que você for tomar uma decisão de fazer algo na sua vida, pare e pense. Por que eu estou fazendo isso? De repente, alguém falou uma palavra, essa palavra estimulou você a sentir uma vontade imensa de quebrar tudo, e você vai ali e quebra tudo. Só que depois, dali alguns segundos, você está totalmente enrolado e você percebe que poderia ter feito diferente, que você não precisava ter tido aquele tipo de reação. Então, pergunte sempre, por que eu estou fazendo isso? Antes de fazer. E se depois você perceber que as suas explicações não têm nenhuma lógica, que você está tomando essas decisões apenas por um impulso, baseado em quê? Nas suas dores emocionais que você guarda, nas suas crenças, né? Então você para e repensa, e assim você evita de cair nos mesmos erros. Beth, mas você falando o tempo todo da raiva, será que isso é a raiva? Não, se você é aquela pessoa muito boba, que o tempo todo você se deixa levar pelas emoções, e que as pessoas colocam você no bolso o tempo todo, e quando você vê, você já se sente uma pessoa lesada em algo, usada, faça as mesmas perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Será que é porque eu tenho medo de ser rejeitada? Será que é porque eu tenho medo de ser abandonado mais uma vez? E aí, para agradar o outro, para não ter esse medo de novo, eu faço tudo isso por essa pessoa, ou por essas pessoas, ou por essas causas? Então você precisa se fazer pergunta para você sair dessa situação de uma forma mais consciente.
Então você pode estar se deixando dominar pelos seus sentimentos, porque você já aprendeu esse caminho muito mais rápido e logo essas suas sinapses, né, essas suas membranas, de certa forma, estão tão frágeis que ela já faz assim, num piscar de olho, e você já está lá fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, sentindo raiva, sentindo medo, desespero, vergonha, enfim. E isso faz parte de quê? Do autoconhecimento. É como eu resolvo, como eu ajo, como eu sinto, é prestar atenção em você. Porque se você não prestar atenção, por que que isso me afeta tanto? Porque talvez está mexendo com as minhas crenças. Então eu vou analisar essas crenças que eu tenho, elas realmente fazem sentido? São minhas mesmos? Essas crenças, elas me elevam ou elas me travam? E daí vem uma outra coisa que é a empatia. Se a pessoa falou isso com você e te machucou, olha, essa pessoa ela está feliz? Essa pessoa está passando por algum problema? Essa pessoa sabe realmente o que está fazendo? Ou ela está descontando em mim aquilo que ela já não suporta mais? Isso é desenvolver sua empatia. Uma outra coisa é você contar até 10. Beth, mas essa historinha de contar até 10, isso funciona? Funciona, sabe por quê? Porque quando você conta até 10, deu tempo de você sair da armadilha da sua, vamos dizer assim, da sua mente, né, da sua mente emocional e entrar na sua mente racional. Você deixa de ser raptado pela amígdala, que é uma partezinha lá do seu cérebro que faz com que você haja por impulso, entende? Você é raptado. E provavelmente eu vou deixar aqui no card ou na descrição outro vídeo que fala sobre essa questão de ser raptado pela amígdala, onde eu vou falar do cérebro trino, para você aprender mais um pouco sobre isso, tá bom? Então, quando eu conto até 10, deu tempo de acionar o meu racional. E aí eu faço essas análises com mais assertividade e evito de cair numa esparrela grande, entende? Uma outra coisa é ser grato. Se você é uma pessoa que não tem gratidão por nada que você já conquistou, por nada que você faz, por nada que chega até você, você fica uma pessoa que é uma pilha. Ou você fica uma pessoa que é aquela pessoa que a gente fala, meu Deus, essa pessoa parece uma manteiga, só vive chorando, que não, sabe, você não agradece pelo que já tem e ao mesmo tempo você se vê uma pessoa ou vítima demais ou controladora demais e que as coisas acontecem e você já quer quebrar tudo, chutar o balde, ou você se joga feito uma criança porque você é vítima do mundo, você é vítima das pessoas, você é vítima do momento, você é vítima da situação. E tudo isso, quando você trabalha um processo de autoconhecimento, você começa a analisar muito mais profundamente. Aqui eu estou trazendo para você algo que você possa perceber e se analisar sozinho. Mas eu sei que dá trabalho, que não é fácil assim e que a gente precisa, muitas das vezes, de alguém que nos oriente, de alguém que nos conduza, né? E outra coisa importante aqui é a autoaceitação. O que é a autoaceitação? É uma das coisas que a grande maioria das pessoas tem, a falta de autoaceitação. As pessoas elas estão sempre se comparando com elas mesmas no passado, ou com alguém da família, ou com alguém que elas admiram, e elas sempre se sentem inferior, incapaz. E isso leva a uma insatisfação tamanha que de tudo ela se descontrola emocionalmente. Um descontrole emocional, muitas das vezes, parte disso que tudo. A falta de autoaceitação, a falta de gratidão, a ser raptado pela amígdala, não contar até 10 e sair quebrando o pau, não ter empatia, olhar sempre, se colocar no lugar do outro e viver de crenças limitantes que foi herdada por outras pessoas. Compreende como que é incrível a gente aprender tudo isso? E assim, dessa forma, eu levo você para dentro de você. Então, se agora tudo isso está fazendo sentido na sua vida, eu quero te ajudar mais um pouco ainda. Feche os seus olhos. Inspire e expire. Isso.
Isso. Faça isso mais uma vez. Inspire, expire. Isso, você está indo muito bem. Inspire e expire. E agora, nesse exato momento, perceba como que você está. Como que fica o seu corpo em fazer apenas 3 processos de inspiração e expiração lenta e profunda? Provavelmente você já está bem mais tranquilo. Provavelmente você já sentiu uma paz tomando conta de você. Então percebe como que nós podemos mudar o nosso corpo? Como que nós podemos moldar a nossa vida? Como que nós podemos determinar as nossas ações daqui para frente? Tomando conhecimento de quem somos, o que fazemos e o que sentimos. E assim decidirmos o que fazer, o que pensar, o que dizer e o que sentir para ser diferente daqui para frente. Tá? Então eu espero que você tenha gostado, que até aqui tenha ficado claro para você. E se você quiser fazer um processo de autoconhecimento, um processo de terapia hipnossistêmica, caso você guarde aí dores mais profundas, caso você sofra aí dentro de você de algo que te machucou muito na sua infância, talvez você possa ter passado por um processo de abusos, tanto abuso moral como físico, sexual e tal. Talvez você esteja vivendo agora um luto de uma separação, sei lá, ter saído do seu emprego, ter perdido a oportunidade, ter falido, enfim, alguma coisa que está te fazendo sentir mal e está doendo muito. Acredite, com a terapia hipnossistêmica você muda isso muito rapidamente, tá? São apenas 4 sessões para que você saia desse ponto que você está para atingir o que eu chamo de portas abertas, de liberdade para você construir sua nova vida. Porque, na verdade, o que eu tenho para você é o que eu chamo de guia para a vida. Eu pego na sua mão e te mostro o caminho e você segue. E assim você cria dentro de você a oportunidade de enxergar o seu grandioso poder. Era isso que eu tinha para você hoje. Um beijo de luz, muita paz e até a próxima oportunidade.